Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e também outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Por sua morte, a morte viu o fim. A vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu. Um homem nu, o coração descobriu. Passou a escuridão, passou a escuridão. O sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Meu coração me diz: amor, meu amor, Jesus ressuscitou. Sim, irmãos e irmãs, Jesus ressuscitou, passou a escuridão. Que escuridão foi essa? Naquela sexta-feira da paixão e morte do Senhor, que celebramos há 8 dias, o único dia do ano em que não tem a missa, mas celebramos a ação litúrgica ainda
apenas com os que estavam ajudando na transmissão. A maioria participou certamente em casa, se não acompanhando pelas redes ou pela transmissão da paróquia, talvez em outras transmissões, às vezes até mais bem elaboradas, né, das redes católicas. Mas o mais importante é podermos abrir o coração ao amor. E abrir o coração ao amor significa abrir o coração para aquilo que vem como consequências do amor. O perdão, a reconciliação, a partilha dos bens da vida. A nossa oferta também, não apenas material como dízimo ou as ofertas que fazemos na hora do ofertório, mas a oferta também da nossa própria vida. Colocar os nossos dons a serviço. Hoje, por exemplo, a Lívia, pedido do Padre Paulinho, está aqui neste horário, para que você na sua casa também possa estar em comunhão conosco também neste momento. Naquela sexta-feira da paixão, quando Jesus entregava seu espírito, tudo estava consumado, a terra se escureceu, como está lá no Evangelho de João. Tudo ficou escuro, o véu do templo rasgou-se pelo meio. E essa escuridão tomou também o coração dos discípulos, daqueles que mais conviveram com Jesus, e dentre eles um que o evangelista destaca, aquele que Jesus amava. Isso não significa que Jesus não amasse os demais, mas aquele que procurava, de um modo especial também, corresponder mais ao amor de Jesus por ele. E do Evangelho de João, que acabamos também de escutar, são narradas 3 aparições de Jesus. Hoje estamos aqui na terceira. Desta vez a aparição é para 7 discípulos. Mas 7 não significa apenas um número de 3 mais 4, mas é a totalidade, porque 3 significa na Bíblia a perfeição. Nós acreditamos no Deus uno e trino, a Santíssima Trindade. 4, os elementos humanos. Então, a soma dos elementos divinos, simbólicos, com os elementos humanos, a totalidade, 7. 7 sacramentos, 7 dias da semana, da obra da criação, os 7 discípulos, que significam todos nós aqui dentro da igreja, você em casa e os demais, que também procuram de fato ser discípulos de Jesus, no sentido do aprendizado e de colocar em prática este aprendizado. Nesta aparição, como acabamos de escutar, os discípulos, com a liderança de Simão Pedro, vão com ele para pescar. O que significa esse momento? 2 coisas. A primeira, os discípulos já tinham visto Jesus 1, 2, talvez mais vezes, mas ainda era tudo muito novo para eles. Talvez eles ficassem assim, será que a gente viu mesmo ou foi uma visão coletiva que tivemos? Mas o que significa para nós essa ressurreição de Jesus? Aqueles que o crucificaram estão também prestes a nos perseguir, podem nos prender a qualquer momento. Mas quando Pedro fala e faz o convite para pescar, pode ser entendido como uma volta àquilo que eles faziam antes, ou seja, retomar a rotina da vida deles. Nessa rotina, sem Jesus, não pescam nada. E foi preciso, como aconteceu antes, numa outra oportunidade também narrada por Marcos, quando eles estão pescando, ainda não conheciam Jesus, e Jesus de longe pede para que eles lançassem a rede. Desta vez Jesus, mais uma vez, já ressuscitado, fala com eles, ou sugere a eles, pede a eles de comer. Jesus continua pedindo hoje de comer a nós. Sim, ele vai dizer, eu estive fome, eu tenho fome. Se você me der de comer, o que damos de comer a qualquer pessoa, alimento sólido, material, como também um alimento espiritual, alimento moral, os valores da justiça, da misericórdia, valores também da caridade. Tudo isso, as pessoas têm fome, fome de Deus. Então nós
alimentamos o Cristo quando nós também imitamos Jesus nos seus gestos de amor e de partilha. E quando Jesus então dá a ordem, lancem a rede ao lado direito da barca. Eles lançam e, como aconteceu de outra vez, a rede vem carregada de 153 grandes peixes. Podemos pensar assim, mas uma rede vai se romper com 153 grandes peixes? Aqui não se trata simplesmente de peixes comuns, mas é um outro simbolismo forte. Significavam as nações conhecidas, catalogadas naquela época, 153 povos diferentes. Ou seja, Jesus quer que os discípulos daquela época, e nós, os discípulos de hoje, continuemos anunciando o seu amor, a sua boa notícia do perdão, da solidariedade, da partilha. Então, quando os discípulos vão levando a rede, aí se o discípulo que Jesus amava fala com Simão Pedro, é o Senhor? Pedro se sente indigno de chegar até Jesus do jeito que estava, praticamente sem roupa. Mas, olha que o contraste. A pessoa quando vai nadar tira a roupa, fica com a roupa apropriada. Ele coloca a roupa, sinal de reverência para estar com o Mestre. Então ele vai nadando, vai ao encontro de Jesus. Vai chegando perto de Jesus até que os outros chegam também. E Jesus já havia preparado para eles também peixes, mas quer contar com o que eles pescaram. Ou seja, Jesus não quer oferecer tudo de graça. Não basta querermos só as graças e bênçãos de Deus, se nós não oferecemos o que está também ao nosso alcance. E aí repete-se o gesto da última ceia, que é o memorial do Cristo em cada Eucaristia. Pegou o pão e o peixe, distribuiu-os entre eles. Na hora da missa, o sacerdote pega o pão, parte o pão, já está partido, eleva o corpo de Cristo. O vinho consagrado é o sangue de Cristo. Todos são convidados ao banquete nupcial do Cordeiro. E mesmo sendo indignos de participar da Eucaristia, de recebê-lo, é esse pão da vida eterna, esse cálice da salvação. Quando nós bebemos desse cálice, em meio às dores, os sofrimentos, mas quando vivemos também a alegria de estarmos também em conformidade com a vontade de Deus. E aí ouvimos da primeira leitura agora os nomes que voltaram: Anás, Caifás, sacerdotes, mestres da lei, o grupo do Sinédrio, das lideranças que condenaram Jesus à morte. Aquele medo de Pedro que chegou a negar Jesus 3 vezes, agora com João, que permaneceu fiel até quando Jesus ainda estava crucificado, com Maria Madalena e a mãe de Jesus, as outras mulheres. Nesta hora, eles, depois da cura do paralítico, quando eles são interrogados e passam aquela noite na prisão, semelhante à noite que Jesus passou, embora sem serem torturados, eles afirmam: fora de Jesus não há salvação. E se as pessoas quiserem de fato ser salvas, que acolham Jesus. Acolher Jesus com as exigências desse segmento do Cristo, que passam essas exigências pela renúncia de nós mesmos, pelo desapego, pelo segmento do Cristo, na imitação do seu amor. Fora de Jesus não há salvação, mas não busquemos essa salvação de uma maneira individualista, pessoal, mas comunitariamente. Se nós, na igreja, viemos para rezar, e você na sua casa, onde 2 ou mais estão reunidos, Jesus está aí também, na sua casa, no seu coração, que nós possamos então ter esta confiança e continuar direcionando a nossa vida segundo a vontade de Deus. O mesmo crucificado é o Senhor da glória, que continua nos alimentando com a sua vida, com o seu corpo, com o seu sangue. Antes de apresentarmos ao Senhor as nossas preces, aqui nesta igreja da Matriz, que lembra também uma barca, estamos nessa barca de Jesus, daqui a pouco saímos desta barca e voltamos para o nosso dia a dia. Pedro e os discípulos, os outros, voltaram para a sua rotina da pesca, que se tornou diferente com a vinda de Jesus. Quando chegarmos à nossa casa, será que vamos voltar da mesma maneira? Você que já está na sua casa, com essa Páscoa, com a ressurreição,
Estamos vivendo do mesmo jeito, como se ele ainda não tivesse ressuscitado? Pensemos por alguns instantes e que a graça de Deus nos ilumine a cada dia, em cada momento.